bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paroquianos e paroquianos, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Ontem celebrávamos na igreja a solenidade de Pentecostes, onde que nós reafirmamos esse nosso desejo, essa consciência que todos nós temos de estarmos possuídos pelo Espírito e que Ele nos impulsiona, que Ele nos dá força, a sabedoria, o discernimento para nós desempenharmos bem a nossa missão. Eu sempre gosto daquela imagem que se diz assim, que os dons do Espírito Santo, eles se fazem presentes em cada um de nós para que nós possamos ser no mundo os olhos de Deus. Então que possamos assumir isso, sermos os olhos, mas também os ouvidos, a boca, o coração, as mãos e os pés de Deus neste mundo, para que, repletos do seu Espírito, possamos fazer o bem, possamos ser generosos, amorosos, assim como Deus é para conosco. Para que bem possamos iniciar esta nossa semana, hoje, segunda-feira, dia 20 de maio, nós voltamos agora então com as reflexões do tempo comum, encerrado esse ciclo pascal. Então hoje, segunda-feira, dia 20 de maio, nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 25 até 34. Lembrando que hoje, segunda-feira, celebramos na igreja a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que lhe amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximaram de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, este Evangelho que nos é oferecido recorda exatamente o papel de Maria. Veja, o retrato de Maria, ali junto, firmes aos pés da cruz. Isso tem que ser guardado para a gente, como o retrato da mãe que cumpriu a vontade de Deus, entregando o seu filho, para que tivéssemos, cada um de nós, uma vida nova, mas que ao mesmo tempo se oferecendo para ser a mãe da nova humanidade. Então Maria não é somente a mãe que concebeu, que gestou, que deu à luz, nutriu, educou Jesus. O seu lugar está além dos laços de sangue e das relações familiares. Por vontade de Jesus, Maria é adotada agora como mãe pela comunidade cristã de todos os tempos. O discípulo amado que representa a comunidade recebe ela como mãe e Maria é investida nessa nova missão. Ela acolhe os membros da comunidade cristã agora como seus filhos. Um pouquinho da história desse dia da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. No dia 21 de novembro de 64,
quando se encerrou a terceira sessão do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, durante a missa, ele declarou Maria Santíssima Mãe da Igreja, com as seguintes palavras: nós proclamamos Maria Santíssima Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis quanto dos pastores que a chamam Mãe Amoríssima. E queremos que, por esse título suavíssimo, doravante a Virgem seja ainda mais honrada e invocada por todo o povo cristão. Agora, em 2018, o Papa Francisco ele determinou então que essa memória litúrgica ela passasse a ser para toda a Igreja. E a motivação colocada então dessa celebração está no decreto que se diz o seguinte: o Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente o quanto a promoção desta devoção possa favorecer o crescimento do sentido materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis, como também da genuína piedade mariana, estabeleceu que a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, ela seja colocada no calendário romano na segunda-feira após Pentecostes e seja celebrada todo ano. Esta celebração tem o objetivo de nos ajudar a recordar que a vida cristã, para crescer, precisa estar ancorada no mistério da cruz, da oblação de Cristo, do banquete eucarístico, da Virgem oferente, Mãe do Redentor e Mãe dos redimidos. Na terça-feira, dia 21 de maio, nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 até 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. E dizia a eles: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Este, caros irmãos e irmãs, no Evangelho de Marcos, é o segundo anúncio da paixão. Se vocês tiverem tempo e forem lá na Bíblia conferir o Evangelho de Marcos, vocês vão perceber que, comparando com o primeiro anúncio, que está um pouquinho antes, este anúncio é mais feito de uma forma mais seca do que o primeiro. Aqui não se diz quem serão os autores da morte de Jesus. Os discípulos não têm nem esse atrevimento de perguntar, de fazer perguntas para Jesus. Quem vai ser, como que vai ser. Talvez porque já sabem como que vai ser a reação de Jesus. Mas também, de certa maneira, mostra a cegueira deles, de não reconhecê-lo como o Filho de Deus, como o enviado. E além disso, a narrativa do Evangelho mostra que eles também estavam preocupados, ocupados, enfim, com outros pensamentos. Quem vai ser o mais importante? Preocupava para eles, sim, a organização dessa comunidade. Até aí, nenhum problema. Pelo contrário, é bom organizar a comunidade. Mas também discutiam sobre quem deles seria o primeiro nessa comunidade. Jesus admite que tem que ter um primeiro, mas não na maneira com a qual os discípulos estavam pensando. O mais importante, tem mais privilégios,
mais destaque, assim por diante. Por isso, Jesus faz-lhe saber que será primeiro aquele que se dispuser a servir com humildade. Servir no sentido bíblico é servir a Deus e também, obviamente, como consequência disso, servir ao próximo, às pessoas. E este serviço é um caminho que liberta a gente do egoísmo, do fechamento, da indiferença, do vício dominante que toma conta muitas vezes do ser humano. Penso que há aqui uma lição de humildade e de entrega de si na dor, mas também no sofrimento, mas sobretudo no amor oblativo e desinteressado. Aquele que sabe ser o último, servo, ele reconhece que tudo quanto ele possui lhe foi dado por Deus, suas capacidades, enfim, tudo que ele tem é dado por Deus. Por isso, ele se coloca em atitude de acolhimento. Por isso que no final Jesus traz esse exemplo da criança. Por quê? Porque quem tem essa atitude de reconhecer que tudo o que tem, tudo o que é dado por Deus, a Deus pertence, é comparável a uma criança que recebe tudo, e a todos com simplicidade, com humildade, pobreza, e se abandona confiadamente nos braços dos pais ou de quem cuida da criança. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 22 de maio, rezaremos, meditaremos com o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Será que, lendo esse evangelho, será que estaria, por acaso, o apóstolo João com uma certa pontinha de inveja diante da expulsão de demônios por alguém que não pertence ao grupo de Jesus, justamente após o fracasso dos discípulos de Jesus que foram incapazes de curar o menino epilético? É bom a gente retornar um pouquinho, porque a gente está adentrando novamente, retomando o Evangelho de Marcos, que nós paralisamos lá na abertura do tempo pascal, no tempo da quarta-feira de cinzas, porque um pouquinho antes desse capítulo 9, os discípulos tiveram esse fracasso, foram incapazes de curar o epilético. Esse alguém representa, na linguagem de Marcos, representa os não-judeus. O que ele tem que os discípulos, por acaso, não têm? Provavelmente, ele tem fé no poder de Deus manifestado em Jesus. O nome de Jesus, ele não é monopólio de uma comunidade, de um grupo. Eles não são dos nossos. O que Jesus mais deseja é que o bem ele se difunda. Que todos façam o bem. Que o reino de Deus, ele possa chegar a cada um, a cada uma. Então, não é o caso de ficar incomodados com o bem que os outros fazem. Aliás, isso nos toca, não é? Nós às vezes temos essa atitude. Porque não fui eu, porque não é alguém do meu grupo, e a gente vê que eles estão fazendo bem, boas ações, a gente como que se incomoda. E a gente até fala mal do bem que os outros fazem, porque não é do meu grupo. Os fariseus que assim procedem em relação a Jesus. Reta intenção, isso é importante. Reta intenção e vontade de fazer o que Jesus faz, isso é o que conta. Isso é importante para Deus. Não se trata de ficar dando espetáculo.
O que está em jogo é o bem realizado em favor do outro. Veja que não é fácil admitir que pessoas que não estão de acordo com a gente possam fazer o bem. Mas Deus quer que o reconheçamos e que nos alegremos com isso. Porque, como diz o Evangelho, ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim, diz Jesus. Então, uma boa ação, ela conduz para uma outra boa ação. Por isso, não devemos criticar, ainda que não estejamos de acordo com quem faz essa boa ação. A gente tem que saber diferenciar as coisas. Há que aprender a descobrir os sinais da sua presença também em pessoas que não são dos nossos. A presença de Deus, a presença do Espírito que atua. Da mesma forma como celebrávamos no domingo a festa da solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo não é propriedade nossa. A gente não pode reter, prender a ação do Espírito no mundo. Pode até acontecer que os que nos parecem mais afastados, distantes, sejam, quem sabe, mais próximos do Senhor. A gente não conhece sua interioridade. Assim também, quando a gente lê a vida de Jesus, a gente vai presenciar que assim também aconteceu com ele. Com essa reflexão, caros irmãos e irmãs, então eu concluo esta primeira parte desta 7ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente, neste mesmo horário, na quinta-feira. Desejo a cada um de vocês um bom início de semana, com as bênçãos, com toda a proteção de Santo Antônio para a sua vida, para os seus trabalhos, para as suas famílias. Paz e bem.